Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um quadro de histórias inesquecíveis. Dessa vez eu estou aqui muito bem acompanhado de uma turma muito boa, muito competente no mercado imobiliário, que é o pessoal da A4 Imobiliária. Vou deixar cada um se apresentar, começando aqui pelo... Ele é meu cliente, mas também é um grande amigo de longas datas, Moraes. Obrigado pela receptividade, viu, meu amigo? Eu que agradeço, Gabriel, pelo convite. Satisfação poder estar aqui conversando com você, conversando com sua audiência, contar um pouco da nossa história, eu e minhas sócias. Pessoal do Olho Azul. Fique à vontade aí para perguntar e a gente, de verdade, está muito feliz. Bacana. Convite, eu já pedi desculpas para você, que você fez esse convite o ano passado, mas aí a agenda não dava, agora deu e vamos nessa. Vamos, e a gente vai compartilhar muitas coisas boas, muitas estratégias de vendas, o pessoal muito especialista na parte de lançamento, de loteamento, então tem muita coisa para a gente poder conversar. Patrícia, se apresente para o pessoal, por favor. Conta um pouquinho aí da sua história. Boa tarde a todos. Me chamo Patrícia Oliveira, estou no ramo há 14 anos, né, com os meus sócios. Começamos como corretores e depois recebemos o convite como para sermos sócios e hoje estamos aqui já há 14 anos. Legal, é muito tempo, né? Tem gente que entra no mercado imobiliário e não fica nem um ano e sai, né? 14 anos é muita história de realização de sonhos, levantar a quatro imobiliária, né? Que tem 12 anos de mercado. A gente vai falar um Sim, sim, pouquinho sobre isso também. E assim, né, eu acompanhei vocês desde o início, da época que era lá naquela galeria em cima da sabe? Drogasil, e foi crescendo, crescendo, e hoje é a potência que é. Leila, minha querida, Tudo bem? prazer, viu, tê-la Todo aqui eu. conosco. Fala um pouquinho, apresente-se para nossa Então, audiência. boa tarde, né? Isso. Obrigada, viu, Gabriel, por estar aqui conosco, por lembrar de nós, né? Não esqueço jamais. Então, eu sou Leila Esmerim, estou no mercado enquanto corretora de imóveis há 16 anos, enquanto a 4, há 12 anos estamos juntos, fazendo essa história, né? Trabalhamos com venda e administração de locação. Legal, legal, legal. Coragem, meu amigo. Uma tem 14 e outra tem 16. Quanto tempo você tem de mercado? Bastante. É, Não quer revelar a idade? Não, eu tenho facilidade para poder falar sobre isso. Mas ano passado eu completei 30 anos de registrado junto ao CRES, que é o nosso Conselho Regional de Corretores. Para mim foi assim, uma comemoração bem especial. Esses 30 anos, diga-se de passagem, ininterruptos dentro do mercado. E é fácil a gente encontrar aí gente que está no mercado, mas que em algum momento saiu, foi fazer alguma outra coisa, né? Desde então, eu estou dentro do mercado, nesses últimos 30 anos, mas eu estou até há mais tempo, né? 30 anos é o período que eu me credenciei junto ao CREA. Oficialmente. Oficial, né? Mas aí tem aí 2 anos, pelo menos antes, que eu já estou dentro do mercado. Eu comecei muito jovem, com 19 a 20 anos, é, e comecei como todo mundo começa, né? Fazendo de tudo, né? Tudo mesmo, de comprar o lanche da tarde, né? A fazer o básico da corretagem, fazer cadastramento, né? Comecei nessa pasta aí de fazer cadastro, colocar cadastro para dentro da imobiliária. Era uma imobiliária pequenininha, por acaso era aqui mesmo na Hermes Fontes, e, e, e é uma das pessoas para quem eu agradeço muito, né, é, nessa minha história de 30 anos, foi esse proprietário dessa imobiliária, que eu era só um garoto, sem experiência nenhuma, estava estudando ainda, e ele me orientou, me pôs para poder trabalhar, e me motivou, me incentivou muito, né?
foram dois curtos espaços de tempo, a história minha e dele, que ele era um italiano, radicado em São Paulo, que veio passar um período aqui no Nordeste, em Aracaju. Aí, 2 anos, mais ou menos, depois ele precisou voltar para São Paulo. Mas mesmo nessa condição de ter que voltar para São Paulo, ele me orientou, me conduziu e me recolocou num outro ambiente de trabalho, no mercado imobiliário. Então eu devo muito isso a ele, essa orientação lá atrás, porque como um garoto de 19 para 20 anos, não tem a melhor orientação, né? Eu até a primeira vez pisar o pé numa imobiliária, eu só sabia que a imobiliária vendia imóvel, vendia casa, vendia terreno, era isso que eu sabia. Como acontecia, era zero de conhecimento. E aí, com a boa orientação, você vai entendendo. E depois eu fui trabalhar numa imobiliária bem maior, na época, uma imobiliária facilmente top 3 do mercado, e se chamava Japiaçu, e o proprietário era Sérgio Sobral, que até um período atrás O era presidente do presidente Cresce. do nosso conselho. E aí outra pessoa a quem eu devo muito, né? E, de novo, um garoto tem experiência, a pedido de um amigo, né? Para ser acolhido lá no grupo de trabalho dele. Ele não precisava de mim, ele é uma imobiliária top do mercado, mas mesmo assim ele me acolheu e me permitiu mostrar meu trabalho, e graças a Deus eu consegui me adaptar rápido, fácil, comecei a mostrar minhas aptidões, e lá fiquei um bom período, talvez 5, 6 anos trabalhando com o Sérgio. E de lá para cá, muita água passou embaixo da ponte, conheci muitas pessoas tão legais quanto esses dois primeiros, mas esses dois foram os mais marcantes para mim, né, que eu eu não consigo mais agradecer, que é falecido, mas Sérgio, eu sempre que encontro com ele, eu faço questão de renovar meus agradecimentos. Bom, e esse sentimento eu até anotei aqui, né? De gratidão, né? De, pô, encontrou as portas abertas para trabalhar. Falta muito hoje nas pessoas, né? Bastante. Porque às vezes a gente estende a mão, traz para dentro da nossa estrutura, ajuda e tudo. E muitas vezes não é nem ouvir um obrigado, ainda sai ou apunhalando pelas costas, sai com raiva. Isso acontece muito no mercado imobiliário. Eu não sei se por conta de é uma coisa meio que cultural, mas é muito bonito da sua parte a gente ouvir isso. Com exceção de você, que tem esse tempo todo de mercado, as meninas têm praticamente o mesmo tempo de mercado que a A4 tem. Patrícia tem 14 anos, a A4 tem 2, então quando você virou sócia daqui, você estava ali nos 2 anos iniciais. Já a Leila, 16 anos, e a A4 tem 12. Eu quero, para a gente começar aqui, a entender essa dinâmica inicial. Como foi que surgiu? Vocês se conheceram na época na Remax? Como é que foi que surgiu essa ideia de montar esse projeto chamado A4 Imobiliário? Nós nos conhecemos, eu vim trabalhar como diretor na Remax, na época chamava Remax Líder, acredito que tenha sido a primeira imobiliária Remax aqui do Tinha a estado. Líder, tinha a Golden, né? E Tinha várias. chegou a ter 8 lojas, né? Cada uma de proprietários diferentes. Eu vim trabalhar para a Remax Líder. E Patrícia eu conheci Da entrevista. no dia que eu cheguei. Patrícia estava se apresentando ali. Você entrevistou a Patrícia, foi? Não, nós fizemos Nós parte, estávamos sim, sendo sim, entrevistados. sim. parte da Todo mundo mesma sendo entrevistado, mesa. entendi. Ela não sabia quem eu era e o que eu ia fazer, e nem eu, né, tinha ideia que ia encontrar ela lá. E na mesma bate-papo ali, a gente acabou se conhecendo. Leila já estava na equipe, né, eu vim conhecer já atuando, e a gente trabalhou juntos, né, com a Remax Líder, 4 anos. 4 anos. Então fizemos trabalhos maravilhosos, uma sinergia bacana, né, entre todos.
elas como corretoras, eu como gerente de venda, depois ascendi a diretor de venda. Mas o ciclo Remax, da Remax Líder, na ocasião, ia se encerrar e eu iria continuar trabalhando para os investidores proprietários da Remax, mas aí a nível Nordeste, fazendo outros trabalhos com outra marca que eles tinham na ocasião, e já, já com 15, 20, mais ou menos 15 anos de mercado de Aracaju, de Sergipe, eu falei, eu preciso manter algum vínculo, né, com o mercado local, já que eu ia ter que expandir meu trabalho para o Nordeste, ia ficar muito tempo fora. E aí eu tive um insight e vou convidar alguém para fazer montar uma sociedade. E parei, sentei e rapidamente eu consegui relacionar quem eu gostaria que aceitasse um convite para um projeto como aquele que eu estava mentalizando. E aí veio facilmente Patrícia, Leila e uma outra pessoa que fez parte da sociedade lá no começo. E assim, foi fácil, porque a gente já tinha, como eu disse, uma energia de trabalho bem bacana, fizemos várias campanhas de trabalho, cases maravilhosos que a gente, na ocasião, fez do lançamento da marca Alphaville aqui no estado, fomos campeões de venda. Então, assim, assim, era um time entrosado, né? As pessoas com que eu consegui relacionar que, se aceitasse, eu ia ficar muito contente, feliz e acreditava no sucesso de um projeto. E, bom, elas aceitaram o projeto de primeira, né? Toparam assim, de forma muito rápida, e a coisa aconteceu literalmente de um dia para o outro, né? A gente almoçando na Casa Alemã. Literalmente de um dia para o outro. Então, um dia a gente, vamos dizer assim, ia estar desempregado, né? E no outro dia a gente virou empresário. No outro dia a gente estava... Dia pobre ou dia rico? Dormiu pobre, acordou rico, dormiu rico, e assim. E aí o projeto estava aceito, era só uma questão de alinhamento, e uma semana a gente estava já fazendo posicionamento de endereço, a burocracia, Sim, né? sim. E até então a gente não tinha nome para o projeto. Então a gente estava querendo fazer, sabia que queria fazer, sabia que queríamos estar juntos, mas a gente não tinha batizado ainda o projeto. A gente pensou em 1 a 4 associados, Que era antes da ideia de ser imobiliária. Era uma coisa assim, e aí Mas o significado é o quê? Então, aí eu estava conversando com um colega, acho que um almoço, e aí falei para ele assim, cara, estou fazendo uma sociedade, estou abrindo uma sociedade e teremos 4 sócios. E aí ele falou, pô, você é maluco, né? Vai fazer uma sociedade com 4, com 2, marido e mulher já é complicado. Imagine você fazer com 4, a 4. E aí veio um insight na minha cabeça. Eu já sabia que queria nome curto, uma coisa rápida para memorizar, e nesse almoço, uma crítica, vamos chamar assim, veio o insight do nome, eu trouxe para elas toparam na mesma hora, e aí ficou A4, porque a gente ia fazer uma sociedade e A4 cabeças. Um negócio feito a 4, entendi. A4. Entendi. E aí a gente seguiu daí para frente, batizado dia 4. Legal. Eu quero perguntar aqui agora para as meninas é o seguinte:
Quando vocês deram esse passo de montar o negócio, já tinha muita responsabilidade na pessoa física de vocês? Eu vou dizer onde é que eu quero chegar. Quando eu abri a minha empresa, eu tinha 22 anos. Eu não tinha filho, era um outro contexto, né? Hoje eu tenho um outro contexto de vida, de responsabilidade. Porque quando você é sozinho, o pau que der a gente quebra, né? Como foi pra vocês, e aí eu queria ouvir vocês duas agora, dar esse passo de montar um negócio que é totalmente diferente, porque vocês vendiam muito uma estrutura que vocês não precisavam se preocupar com nada, administrativamente, estrutura física, gerenciar pessoas e tudo. Quando você dá um passo para abrir um negócio próprio, existem várias outras coisas, né? E compromissos que você assume com outras pessoas e tudo. Como foi para vocês, naquela época, tomar essa decisão e assim, claro que a gente não começa um negócio achando que não vai dar certo, mas existe uma grande incerteza, um frio na barriga, porque a gente está indo para algo novo. Como foi para tomar essa decisão na época de abertura desse negócio? Então, veja, para mim, eu acho que a gente acabou nem tendo tempo de pensar nisso. Porque, assim, falando em gratidão, né? A gente trabalhou com o pessoal da Remax, e até hoje são pessoas que a gente tem uma certa estima, e eles vieram para cá informar que iriam fechar a imobiliária. E a gente chorou naquele almoço, porque a gente não queria, a gente estava bem acostumado, tá todo mundo junto. E aí, no dia seguinte, o Manas trouxe essa ideia, e eu particularmente abracei sem pensar em muito nas consequências. Vamos, entende? Foi A gente não muito. teve tempo de Foi tudo pensar. muito rápido. Tudo muito rápido. Vamos almoçar e aí a gente soube eles iam fechar e aí Moraes achou a ideia, ofereceram a gente, e Moraes aí fez o contexto muito rápido. Foi coisa assim, vamos para tal sala, foi tudo muito rápido. Legal. Eu perguntei isso porque, pelas contas, vocês abriram essa imobiliária o quê? 2014? 13, 14? 2012, 2014. 2014. 2014. Tem 12 anos, estamos em 2026. E logo após 2014, a gente teve uma crise muito forte no mercado. Foi. Né? Foi ali, mercado. A gente vinha de uma, 2011, 12, 13, Sim. vendas maravilhosas. 2014 foi péssimo. Foi justamente quando vocês abriram a imobiliária de vocês. E aí eu digo, pô, vocês tomaram uma decisão, vinha de um resultado bom em vendas de uma outra imobiliária, e aí esse baque de mercado, que depois a gente teve um outro parecido, mas e assim, demonstrava que seria muito pior, que foi a pandemia, mas na verdade não foi, foi melhor. Mas assim, eu queria que vocês me dissessem essa época que vocês abriram e essas dificuldades que eu sei que todo mundo passa, já comecei o negócio também, como foi lidar com essas coisas no início do negócio. Então, não está muito assim memorizado, mas basicamente Porque, Moraes, desculpa lhe interromper, só para você poder entender. Quem nos acompanha, muita gente pensa em abrir uma imobiliária. E aí, tipo assim, cara, você vem com o maior planejamento e tudo, e aí, pum, o mercado vira. É por isso que eu estou trazendo isso aqui para a gente poder. essas variáveis do mercado, eu já vivi Em números. inúmeras, 30, né? 30 anos de cresce, pô. Muitos planos econômicos, viradas, com fisco. Não dá para dizer que a gente já viveu tudo, porque pode acontecer qualquer coisa amanhã nova. No Né? Brasil, até o No passado é Brasil, incerto, né? exato. Mas, assim, lá na ocasião, nós tínhamos um trabalho estruturado. Eu, como gestor, eu trabalhava com 40 corretores dentro do, Ah, dentro do modelo Remax que a gente tinha. E, na ocasião, quando a gente virou a 4, a gente, a gente meio que tivemos um pouco de sorte, né? Porque logo na sequência, a gente vinha trabalhando com um parceiro, que era uma loteadora, e essa loteadora, ela nos escolheu como parceira Exclusivo. exclusiva para fazer o lançamento dela aqui em Sergipe, na ocasião Barra dos Coqueiros. Como a gente tinha um case bem, bem, como é que se diz, e
meio que causou no meio que mercado, as suas credenciais, as credenciais de vocês, né? Porque lá na você tá falando da ocasião, Alphaville, no do caso. Não, Alphaville. Colorado. Não. O O case case do anterior Alphaville. foi, Sim. o case anterior foi o Alphaville, O que credenciou você a ser onde a exclusivo gente, da Colorado, onde a né? gente estourou de venda ainda lá com a Remax, né? E logo na sequência a gente iniciou uma parceria e na virada Remax para a 4 veio esse lançamento, onde a gente lá atrás a gente fez um trabalho, um VGV, algo em torno de 120 milhões de reais. E foi assim, o que hoje a gente chama um viral, né? Uhum. Mas aconteceu, né, de forma muito rápida e isso, obviamente, fortaleceu A marca. o trabalho da gente, né? Deu uma sustentação E uma e visibilidade também, né? ganhamos alguma conotação a mais enquanto A4. E aí outras portas foram se abrindo, veio de verdade um período de baixa, né? 2015. Mas nossa estrutura era uma estrutura enxuta, né? Importante isso. Pequena, né? A gente conseguiu lidar, né? Com todas as dificuldades que todo mundo teve, mas cada um na sua proporção. E como o próprio como o mercado, isso é uma, vamos dizer assim, é uma coisa que sempre há altos e baixos. Quando a gente conseguiu ultrapassar, e na primeira oportunidade nós voltamos vamos dizer assim, à programação normal, e aí a história foi se construindo, né? Os anos foram passando, parcerias novas foram construídas, e que fez a gente chegar até onde nós estamos hoje, 12 anos depois, com alguma experiência nesse segmento de loteamento, né? Loteamento aberto, loteamento fechado, mas então, respondendo a você, aquele momento ali, 2014, 2015, foi isso que aconteceu. Nessa virada aí, a gente teve a oportunidade de fazer um bom trabalho com a empresa loteadora, e deu para a gente uma sustentação bacana. Legal. E eu, como eu acompanho esse mercado de perto, eu vejo que vocês meio que têm uma característica no mercado, apesar de trabalharem com Aluguel. usados, locação, mas essa questão da especialidade na venda de lote, e inclusive aqui nos bastidores a gente estava conversando, você brevemente vai pegar uma outra exclusividade para poder trabalhar. Eu queria, assim, trazer para a nossa audiência a importância de você meio que se especializar. Porque muitas vezes a pessoa começa uma imobiliária, ou às vezes está com a imobiliária há um bom tempo, quer fazer tudo e não consegue fazer nada e dizer assim, pô, não quer que você é bom, não quer que você se difere dos demais. Porque, por exemplo, 2015 teve uma crise forte e tudo, mas essa bagagem que vocês tinham, eu acho que na época da Remax, esse lançamento que vocês fizeram, essas vendas que vocês fizeram lá no Alphaville, credenciaram vocês a ter o sucesso que vocês tiveram no Colorado, e esse lançamento é muito claro na minha cabeça, porque teve uma placa lá na Barra dos Coqueiros, Tem 1.583 lotes vendidos em em 48 horas. 72 horas. 72. Foi. Isso, Foi isso eu me mesmo. pra você ter uma ideia, tem quantos anos isso? 10 anos. 10 anos. 10 pelo menos. 48 horas. 12. 48. 48, Eu acho foram que era 3 dias. 48. Foram 3 dias. Não, Foram 3 dias são 72. 72 horas, foi isso mesmo. Então, assim, veja, foi muito forte, e na época que a Barra não era esse frenesi que é hoje. Ela, assim, já era assim, uma promessa, mas na época do lançamento do Alphaville, eu me lembro que teve um lançamento Na que choveu verdade, a gente tanto que era desbravou, um né? trator tirando os carros de lá de Isso. dentro. E vocês apostaram no Sempre projeto. apostamos em Barra, né? E hoje é fácil apostar em Barra, né? É. Mas da época da gente, Isso. Ninguém queria. Ninguém queria Barra, né? Na verdade, sim, poucos acreditavam. E essa visão de vocês de enxergarem a Barra? Então, A Barra que veja, ninguém enxergava. então, 2012, com a chegada da marca Alphaville, a gente era Remax. A Remax
tinha uma relação, uma origem lá em São Paulo, né, com a marca, a administradora da marca, e eles tinham know-how de venda desse produto Alphaville. Já tinham feito vários outros lançamentos. Então, a gente, obviamente, estudou o processo, fizemos treinamentos. Então, a gente acabou comprando a ideia Alphaville de vender, que era uma coisa absurda, inédita e absurda, né? Você imaginando que para os padrões aracajuanos, na ocasião, um cliente comprador, classe média e alta, média alta e alta, teria que ir para uma fila de não sei quantos interessados para poder comprar um lote. E diga-se de passagem, esse cliente já estava cadastrado, né? Estava Então, cadastrado e ainda foi sorteado. aonde Na época da Do Alphaville. Alphaville. quando você pensar nisso na ocasião, para mim, para qualquer um outro A seleção ser da de seleção, né? Cadastrado e sorteado. primeira resposta que a gente conseguia dar é: esse cliente nunca vai para a fila. O cliente comprou a Alphaville, gastar alguns milhares de reais para ir para a fila, ele não vai. E era essa a ideia de 99% do mercado. Qual foi a diferença da gente? A gente acreditou que poderia sim levar esse cliente para a fila de compra. Aquele cliente estava acostumado a ser atendido de forma personalizada, levar um plano de compra de um determinado produto para casa, pensar, decidir em casa, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Isso era o padrão de venda da ocasião. Você convencer um cliente com esse potencial que eu te falei, classe média, média alta e alta. Aí é uma fila, talvez sair de casa de madrugada para enfrentar uma fila, para poder escolher, talvez conseguir escolher um lote. Isso era uma coisa Quando inexplicável. escolhia, né? E às vezes já estava vendido o que E ele a queria. gente acabou, né, acreditando que isso era possível. E a gente foi para cima, fazer o processo como eles orientaram, cadastramento, A ideia partiu deles, no caso. conceito Alphaville de venda, é esse. Se cadastra, para talvez você consiga comprar um lote. E assim, só restava comprar a ideia, né? Comprar a ideia. Enquanto empresa É. aqui do outro lado, né? Na verdade, a gente teve um excelente treinamento na Remax. A gente E teve a a gente oportunidade e a gente comprou essa ideia de verdade. E receber. confesso que eu achei que aquilo nem iria acontecer, mas fomos lá, né? Mas quando a gente viu a quantidade de Não, eu cadastros, estou falando até então, né? a gente Você, ficou, como o Moraes era nosso gerente, diga de passagem, hoje ele é nosso sócio, e ele contribuiu muito, ele pegava na mão, de verdade, eu, Patrícia Corretora, na época, Leila, e ele pegava e ia. Lembro como hoje, a gente saía às vezes 8, 7h30 da manhã, chegava 9, a imobiliária era cliente, deserto. deserto. Porque a gente E a na gente rua saía na cadastrando. rua cadastrando. Era desse jeito que funcionava. E ele pegava na mãozinha de não só da gente. A gente, porque nós tínhamos mais clientes, porém, todo mundo. E ele fazia isso. Sou muito grata a Deus em primeiro lugar. Ele também que foi um exemplo pra gente, né? E assim, botar, ou você acredita no que tá vendendo, ou você não acredita. Porque se você acreditar, a coisa vai dar certo. Ele dizia isso direto. Se você não acreditar no produto, nem vai vender. Sim. E, inclusive, até como era algo totalmente disruptivo para a nossa cidade aqui, e aquilo que você falou, né? Muito do que a gente está vendo no mercado atualmente é uma visão de empresas de fora, como os portugueses, enfim, né? O pessoal da Vitória Brasil também, né? Italiano, tudo. E aí você assim, pô, a estratégia é essa. Aí quem está dentro do mercado, isso não vai dar certo. Isso não vai funcionar. E aí vem uma mentalidade de dizer assim, ou a gente acredita ou a gente está fora.
E valeu a pena acreditar, né? Porque Isso. também vendeu em quanto tempo o Alphaville? A primeira. Horas, 4 Oh, horas. Questão de horas. E assim, era uma loucura, né? Porque o pessoal chegava lá, tinha as coisas assim na parede, né? O pessoal brigando entre eles para É. poder comprar, né? E assim, até então, né, Moraes? Vamos dizer, até Colorado, quem acreditou de fato na Barra fomos nós. Porque na época as imobiliárias nem queriam ir para lá. Então, aí eu até perguntei sobre isso, né? Da onde veio essa convicção tão forte em relação à Barra? Well, Feeling? Estudo de mercado? a gente obviamente tinha uma pesquisa, tá? Existia vamos chamar assim, uma demanda reprimida. O loteamento sempre foi uma coisa complicada. É, até um determinado período, você fazia loteamento de qualquer forma. Anunciava que ia abrir rua, né? Não abria, anunciava que ia botar energia, não botava, pavimentação, no máximo colocava água e deixava a coisa se formar. E muitos loteamentos em Aracaju foram iniciados dessa forma. Hoje são áreas valorizadíssimas, mas quem for ao pé da história vai ver que começou assim. Loteadoras antigas, né, sem muita experiência ou credibilidade, lacunas na lei, né, de loteamento, mas de um outro determinado momento para frente, que eu não me lembro agora, foi reformulada a lei de loteamento. Então, as exigências, né, para que você executasse infraestrutura, né, versus a segurança jurídica da coisa, não viabilizava para os investidores investir em loteamento. Daí, muito tempo se passou sem lançamento de loteamento. As coisas aconteciam à distância, mas assim, nas áreas urbanas, era zero, praticamente zero de loteamento aberto, principalmente. Faz sentido. Então, outras mudanças aconteceram, se fortaleceu, né, a segurança para investidores, onde estou falando de você me compra, eu te vendo um lote, você não me paga, eu tenho facilidade de pegar o patrimônio, né, de volta para poder ser um garantidor do negócio. Então, abriu-se aí, vieram novamente, né, se voltou novamente os olhos para o mercado do loteamento, e a gente, naquele momento ali, Barra dos Coqueiros era uma área onde tinha farta oferta de áreas e, é, e tinha o advento de ser a beira-mar. Do lado do centro de Aracaju, né, e entre o rio e o mar. Então, essa, vamos dizer assim, configuração, ela quase nunca erra, né? Então, você tem duas... Nordeste, né? Praia. Então, havia uma demanda gigante e logo no começo, né, como Alphaville, a gente trabalhou um público acima, né? O Colorado, que foi o parceiro que a gente trabalhou na sequência, ele tinha uma visão de público de baixa renda, Sim. a partir de R$ 2.000 de renda. E isso é a base da pirâmide, né, Muita financeira, gente, né? muita gente. E aí a gente tinha sinais que poderia sim ter um sucesso, e isso começou a se mostrar logo que a gente começou o trabalho de oferta, também no trabalho de cadastramento de interessados, a coisa começou a crescer de forma absurda, e a gente teve que parar num determinado momento de Mas tudo receber. chegou a ser processado, inclusive porque não tinha lote. Para A gente teve comprar. que parar, A pessoa cadastrar, processou porque não conseguiu comprar. No caso do Colorado, foi? no caso do Colorado. Então, a Olha que gente loucura.
A gente Será já que Não, tem ela essa? estava cadastrada, a pessoa estava E cadastrada. não conseguiu Ah, comprar. então tipo assim, você pegou meus dados e agora eu vou lhe processar, sabe? Porque você não quer me vender. Olha que loucura. teve disso também. Isso é o que Teve toda empresa sonha, né? Eu quero lhe comprar aqui, ó. Eu disso. vou lhe processar porque você não quer me vender. Cara, que incrível. Assim, foram acontecendo, a nossa expertise foi sendo criada a partir das oportunidades que a gente teve de trabalhar na ocasião, e a partir daí a gente teve a oportunidade de atender outros clientes nesse segmento Você está falando de incorporador. de incorporadores, né, que vieram aproveitar essa onda, né, de Barra dos Coqueiros dentro desses últimos 10, 12 anos, né? Desde o primeiro lançamento, os críticos já diziam que Barra dos Coqueiros já tinha esgotado o potencial dela, e 700 lotes que foi a Alphaville já atendia, e que ninguém ia mais, não existia mais público para Barra dos Coqueiros. E naquela ocasião a gente tinha pesquisa, Gabriel, feita com base, né, para comercialização de 20 mil lotes em Barra dos Coqueiros. Potencial. De 700 que eles já tinham Quando, dito que ven- não, né? quando vendemos 700, a gente já tinha pesquisa que apontava para você trabalhar 20 mil unidades em Barra dos Coqueiros. E aí os críticos já diziam, não, aí já não dá mais, já atendeu, acabou, não vai funcionar mais. E aí veio o lançamento de 1.500, 1.300, alto padrão, médio padrão, e era lançar e vender, lançar e vender. Então, eu quero pegar esse intervalo de tempo entre 2015 e 2020. Porque, veja, 2015 foi o lançamento do Colorado, 2014. 2014. Depois aí o mercado deu aquela queda que a gente começou aqui e tudo. Mas 2020, e vocês, eu anotei aqui, né, com estudo, estratégia, convicção de que era um mercado que tinha potencial, só que 2020 chegou a pandemia. E ali, no meu ponto de vista, vocês vão poder falar melhor do que eu, quero ouvir as meninas agora, foi ali que a Barra dos Coqueiros deu aquela virada de chave. Porque as pessoas ficaram reclusas, dentro de um apartamento, Sim. começaram a querer morar em casas, e aí, dentro de Aracaju, a gente não tem espaço, loteamentos, né? Você bem falou. Quando tinha, há muitos anos atrás, era já com casa pronta. A gente tem aqui na Rio de Janeiro, Mangueiras e tudo, mas a gente não tem. Estavam assim, Mosqueiro, agora a Celi está fazendo, mas enfim. Nesse momento de 2020 aqui, eu acho que a coisa. Como foi viver como foi para a A4, como foi para vocês, começando por você, Leila, essa demanda de clientes querendo barra durante a pandemia? Então, veja, 2019 não foi Manaus que a gente teve o primeiro lançamento daqueles condomínios à beira-mar. A gente conseguiu vender em uma semana. Pé na areia. Né? E com a pandemia isso só intensificou, né? Porque as pessoas se sentiram presas naquele momento e tiveram essa oportunidade, né? Estar próxima de Aracaju, morando à beira-mar, e em um processo de venda desburocratizado, né? Sim. Sem comprovação de renda, né? Sem consulta de SPC e Serasa, Entrada facilitada. entrada facilitada, parcelamento, né? Facilitado. Direto com a construtora. Construtora. Naquele momento a gente teve parcelas a partir de 599. Então, coisas que cabiam no bolso das pessoas. E aí, as pessoas entenderam, quem tinha um imóvel, né? Conseguia comprar um lote, vender E e construir. construir. Entendi. Né? E teve um momento que até em um plantão lá na Barra, a gente estava com o Nolasco, inclusive, e Nolasco falou, não, Moraes, não vai ter cliente para isso tudo aqui, não. Eu confesso que até duvidei, Moraes com muita convicção, mas como Moraes é muito otimista, eu digo, sei não, viu? E realmente mas realmente hoje eu confesso que ele estava certo. Tava certo, né? Então, assim, como foi bom apostar na barra lá atrás. Sim. Porque Porque aí hoje é fácil. Então, mas aí eu até vou devolver uma pergunta para você, mas o ponto é,
quando chegou na época da crista da onda, 2020 e tal, você já vinha trabalhando em Barra há muito tempo. Então já tinha um know-how muito forte. Eu digo assim, vocês já estavam à frente na corrida. Os outros vieram depois para poder acompanhar. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, dentro desse volume de vendas em 2020, processaram vocês de novo também para quererem comprar? Não, pelo Ah, contrário, graças a Deus. Eu não sei se você lembra, como aqui a sala ficava cheia, e a pandemia, né, todo mundo de é. máscara, lembra, Moraes, que uma vez encheu aqui, eu que tinha mais medo e que mais peguei. E tinha uma pessoa da justiça para comprar, ela olhou para mim e falou, e tava cheio lá, né? Aí ela falou, vocês estão escondendo o lote, é? Para vocês, para depois vender, e assim, eu preciso comprar, era 9 horas da noite, pra você ter Na ideia, pandemia. na pandemia. Todo Depois mundo aqui dentro. todo mundo aqui dentro. Depois chegaram 5 pessoas para comprar. Ah, eu não tenho corretor, ouvi falar nesse produto. E assim, foi muito interessante, porque na pandemia, e a gente vivenciando isso. Mas devido, né, os apartamentos, eu, por exemplo, moro em apartamento City, Acuada, né? Acho que quase todo mundo que mora, Sim. você não tinha mais vizinho, você não tinha. E com isso, o pessoal procurou terreno para construir casa. Sim. Isso, entre aspas, foi um ponto positivo. Pelo menos isso, né? Da Sim, pandemia nós sim, tivemos. sim, sim, sim. Meu amigo, você falou sobre pesquisa, estudo. Eu queria trazer um pouco dessa questão da imobiliária, ela não, não trabalhar somente, tipo assim, tem um produto aqui, vamos vender, calma. Aí precisa entender o cenário econômico, como o Leila acabou de falar aqui, ó, facilidade de compra, ou seja, tem todo um processo para garantir que vai existir sucesso em vendas. Não é simplesmente fazer um marketing e esperar que as coisas vão acontecer, né? Queria que você trouxesse um pouco dessa visão do otimismo, mas um otimismo em cima de uma base, em cima de um planejamento, que assim, então vamos todo mundo acreditar e vamos esperar que as coisas vão acontecer. Não. A gente acredita porque a gente estuda. A gente acredita porque a gente conversa com o mercado, assim, cara, existe necessidade para isso, e aí vem. Eu vou alinhar a minha imobiliária, de novo, com todo mundo que eu converso no mercado, o pessoal tem essa visão de vocês, de ser especialista em lançamentos de loteamento, tá? Não que vocês só façam isso, mas eu quero que você traga essa importância de você trabalhar com informação, com dados, com estudo de mercado. Então, projetos imobiliários requerem muitos investimentos, milionários. Desde a escolha da terra, compra, né, a escolha de projetos, é, profissionais que vão se juntar, a equipe de trabalho. Então, isso requer planejamento, requer estratégia, né? Então, a todo momento que você fala de movimentar cifras, tem que ser bem calculado. Então, para todos que nos buscaram com orientação, né, a gente sempre trabalhou com otimismo, mas pautado em números, né? Então, a gente sempre teve a preocupação de estudar, né, fazer medições econômicas, potencial, números, de forma geral, né, para poder dar indicativos. A Barra dos Coqueiros, ela, ela acabou desenvolvendo um poder de atração, primeiro, pela posição geográfica, pela proximidade gigante com a capital, então é um município que está colado na cidade, com, vamos falar assim, a distância de 2 quilômetros, que é uma ponte, né, que é a ponte que liga Aracaju Barra dos Coqueiros. Então, a Barra dos Coqueiros, pela posição geográfica, acabou sendo, de oferta de áreas, acabou sendo um local de atração de investidores e de desejo pelo público consumidor, justamente por conta dessa localização geográfica e dos benefícios que circundam a região. A gente tem lá praia. Em qualquer lugar desse universo, onde você tem praia dentro da área urbana, a chance de errar é pequena, né? Então a gente colabora com o nosso trabalho através disso, através de números, através de
escolhas, né, de produto, que tipo de produto colocar, precificação. Então, a gente consegue colaborar com esse incorporador do começo, meio e fim. Então, Vocês vendem serviço de consultoria hoje, né, para o incorporador? a gente faz sim a parte de consultoria, desde a escolha, desde a orientação da escolha do terreno, a, a escolha do comercialização. projeto. E finaliza com a precificação e comercialização. A exclusividade de vendas. Veja como é que isso é interessante, porque quando você não tem essa inteligência, você vai brigar com outras imobiliárias para ter o direito de vender aquele empreendimento. Você vira mais um, né? E exatamente. A partir do momento que você tem toda essa expertise e tem resultado comprovado, é o incorporador que procura vocês. Então, eu vou começar com o pessoal porque sabe vender, mas além disso, vai me dar orientação, um caminho do que fazer e do que não fazer. Porque, claro, durante esse processo também vocês viram muitos erros, faz parte do processo de evolução. Mas o que eu quero trazer é, veja o quanto a Quatro Imobiliária como um todo ganha em ter esse know-how dentro de casa para poder ser diferente no mercado imobiliário e dizer assim, não, a gente tem a tranquilidade, nem que você não fique com a exclusividade durante todo o período de venda, mas assim, o filé inicial vocês vão pegar para poder trabalhar. Mas isso só acontece porque antes desse empreendimento sequer existir, vocês trabalham diretamente com o incorporador antes. Eu acho isso muito bacana porque faz com que você tenha um trabalho diferenciado no mercado. E olha que eu não estou nem falando, eu perguntei se vocês cobravam consultoria, não estou nem falando desse recurso que entra na consultoria, que isso é o de menos, frente a vender tudo em, sei lá, 48, 72 horas. Né? Eu acho que é uma ótica diferente do que é fornecer um serviço no mercado imobiliário. Não se preocupar somente com a corretagem em cima da venda do lote, e sim vender uma solução agregada que todo mundo sai ganhando. O corporador sai ganhando, vocês saem ganhando, o cliente sai ganhando também, porque está comprando. Veja, nos bastidores eu conversei aqui com vocês sobre tipo, 3, 4 lotes. Não, esse aqui a gente participou da concepção inicial. Ô Moraes, esse outro aqui, não, esse aqui a gente vendeu também. Quer dizer, termina virando uma referência no mercado. A gente teve a oportunidade de participar de, eu diria, quase todos os projetos de loteamento realizados nessa última década, né? Não só em Barra dos Coqueiros, né? Barra dos Coqueiros porque é um caso à parte, né? Mas a gente teve participação de produtos aqui em Aracaju, a gente teve a oportunidade de ir para a Estância, Senhora da Glória. Lagarto, Nossa Senhora da Glória. Glória, Canidé. Canindé, a gente teve uma participação lá. Agora, mais recente, a gente fez Nossa Senhora do Socorro, tá? E tem alguns projetos, como eu te falei nos bastidores, sendo elaborados para virem para o mercado, onde a gente vai também estar participando, alguns de forma muito mais intensa, outros apenas na parte comercial. Mas a gente acabou sim ganhando alguma referência e conotação Aí você está dentro sendo modesto, né? desse Algum é segmento brincadeira. horizontal aí de loteamentos abertos e fechados. Então, a gente está sempre à disposição, está sempre recebendo, falando com empresas, pessoas interessadas no mercado sergipano, e isso é legal, a gente troca muitas ideias com o pessoal que faz esse trabalho lá fora. A gente também, nessa jornada, teve a oportunidade de conhecer empresas fora daqui, produtos, né, para entender o que está acontecendo lá pelo lado sul, do norte. Então, para poder estar preparado, se preparar ainda mais para as, vamos dizer assim, as demandas que chegam por cá. E sabe o que é que eu acho mais legal desse contexto de você ser essa referência que é no mercado tudo?
Acho muito bonito, é uma empresa local, né, cara? A gente tem que levantar essa bandeira, porque não é uma empresa de fora que está vindo prestar uma consultoria, muito pelo contrário. As empresas estão vindo de fora, os incorporadores, a maioria ali da Barra é de fora, né? Uhum. E estão vindo procurar uma empresa daqui, né? Nasceu aqui. E assim, falando de empresa, tem 12 anos, mas assim, não é tanto tempo no cenário corporativo, mas tempo suficiente para poder, acho que vocês não precisam provar Contribuir, mais. né? Hã? Contribuir, né? Não, acho que vocês não precisam provar mais nada em relação à questão assim, de ter expertise nesse Porque segmento. foi Os intenso, resultados falam por si só. foi Entendeu? intenso, né, nesse período, intenso, ano a ano, às E não foi vezes, aquele voo de galinha, né, Moraes? Tipo assim, vendeu tudo lá no Colorado e os próximos foram um fracasso, entendeu? não, Vendo uma constância, vendo uma uma regularidade. constância. Bacana. O pessoal já me avisou aqui que a gente já tem mais de 50 minutos conversando. A gente é um episódio de entre 40 e 60 minutos. Mas para caminhar para o final do nosso bate-papo, eu queria que as meninas falassem um pouco do que é essa sociedade no dia a dia. Porque a gente sabe que muitas empresas terminam fechando, cada um vai para um lado, inúmeras imobiliárias aqui na nossa cidade começaram. E é difícil você ver uma sociedade perdurar durante muito tempo. Meu sócio é 16 anos. A gente começou a empresa, eu digo, rapaz, tem casamento aí que não dura isso, viu, bicho? Mas eu queria que vocês trouxessem o que é Então, no dia a dia de vocês e tudo para ter uma relação tão duradoura, entendeu? veja, é gratificante, né? E assim, às vezes eu penso e às vezes eu exteriorizo que é difícil porque não temos relações, né, sanguíneas nenhuma, mas graças a Deus a gente Espiritual tem teve. uma sintonia muito boa Isso. e essa sintonia não está só entre a gente, se estende aos nossos colaboradores, Sim. né, que costumam dizer que a quatro é uma família, né? E a gente tem uma relação muito boa. Tem nossas diferenças, já tivemos muito todo mais. Eu e mundo, Moraes, a como todo gente. mundo. Normal, Mas normal. assim, todo vamos mundo. amadurecendo, Sim. né? E, enfim, é muito bom É. estar com É eles. o casamento que quatro- não tem problema. E não tem como. Não é A4, é há muitos. Não é isso? Exatamente. E você, o que é que você enxerga disso? Porque geralmente, por exemplo, no meu caso, a minha sociedade é muito clara os papéis, né? Então eu fico responsável pela parte comercial da empresa, pela parte administrativa financeira e pela parte jurídica. Meu sócio fica responsável pela parte de desenvolvimento de produto e suporte técnico ao cliente, tá? A gente divide esses papéis, tem os nossos problemas, todo mundo Todo tem, Sim. né? Não é um mar de rosas, mas a gente tenta sempre convergir para um entendimento do que a gente acredita que seja o melhor para o negócio. Sim, e Né? não. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão, porque não é fácil manter uma sociedade hoje com 3 pessoas, mas você iniciou com 4, e que perdure vocês juntos ali fazendo a coisa acontecer. Como é que vocês fazem isso dar certo? Como é que esse molho, né, fica consistente e cada vez mais consistente com o passar do tempo? Em primeiro lugar, respeito um com o outro. Eu acho que isso precisa ter Verdade. e confiança, certo? Eu acho se a partir do momento que você ter algo que não tenha respeito nem confiança, para mim, seja em sociedade, em casamento, em amizade, não vai. Ou eu tenho ou eu não tenho. Pronto. Então, isso para mim é tudo. Fé. O resto a gente adquire o dia a dia. Bacana. Eu passo para você. Você falou que não tem, e essa brincadeira eu falo com meu sócio também. Todo mundo pensa que nós somos irmãos até pela aparência, né? É bem isso aqui. Mas aí todo mundo aqui com o olho claro, né? Eu tô aqui de intruso, viu, velho? Mas assim, nós não temos, eu brinco com ele no seguinte, nós não temos laços sanguíneos nesse plano aqui, Sim, mas espiritual eu não tenho claro. dúvida E nenhuma. veja, mas às vezes, 16 Nada por às um vezes, acaso. Até encontrar viu, no mesmo Gabriel? dia. A gente Isso. Às encontrou no vezes mesmo dia. o Foi laço engraçado. sanguíneo não nos torna tão fortes, É verdade. entendeu? É verdade. Maioria. Porque a gente tem uma irmandade. Sim, Nós sim. temos uma irmandade, Sim. graças a Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Inclusive Graças a para Deus. perdurar, questão de confiança, tudo, porque não dá para você poder, tipo, fiscalizar, digamos, Moraes é o administrativo, vamos dar um exemplo. Você não vai conseguir fiscalizar tudo 100%, não, você vai ter que confiar. Assim como eu vou ter que confiar nele lá do outro lado também, é uma relação, de fato, como você falou, de confiança para que a gente possa. E outra coisa, tem famílias que dependem da gente, direta e indiretamente, Sim, com tudo. certeza. Então, se a gente estiver, digamos assim, nos traindo, a gente vai traindo inúmeras outras pessoas Sim. que acreditam no nosso trabalho. Não é Com isso? certeza. Meu amigo, eu queria deixar registrado aqui o meu agradecimento
por vocês terem aceitado esse convite e tudo. Mas, assim, sobretudo, antes de qualquer coisa, eu acho muito bonito ver a história de vocês pelo tempo de mercado que vocês têm. E eu vejo que, assim, só se algo muito diferente acontecer, mas, assim, uma marca cada vez mais forte, cada vez mais sólida, principalmente porque aquela região que a gente estava falando aqui agora há pouco, ela, no meu ponto de vista, só está arranhando, ainda tem muita coisa para se desenvolver. E vocês também não atuam só naquele segmento, vocês atuam em outras coisas também. E as pessoas que eu conheço, minha mãe já teve a oportunidade de fazer negócio com vocês aqui e tudo, até hoje me fala muito bem sobre você, né? Fala sobre você porque ela falava muito mais Sim, com Moraes. entendo. Mas assim, a credibilidade no mercado, entendeu, meu amigo? Assim, é muito bonito de ver. Parabéns pelo trabalho de vocês. E eu espero que a Quatro aí, ó, dure muitos e muitos anos. Mas queria que você deixasse só uma palavra final aí pro pessoal que está nos acompanhando. Você e as meninas. Então, esse é um ponto chave, né? Credibilidade, respeito. Para quem pretende fazer trabalho de longa duração. Eu, ao longo desses anos todos aí, fiz tudo que você possa imaginar na cadeia imobiliária, né? De cadastrador a corretor, a gerente, diretor e hoje dono de imobiliário. Hoje é tudo. Quem é Então, dono faz tudo. então você passa por todos esses, né, Esses estágios. desse ecossistema Isso. imobiliário. Tive a oportunidade de trabalhar com muita gente legal, muitos corretores, dirigi equipes que iam de 10 a 50 corretores, tive a oportunidade de trabalhar em campanhas com mais de 200 corretores, e uma das coisas que, desde sempre, enquanto gerente de imobiliária e enquanto proprietário de imobiliária, né, eu nunca, nunca faltei com a ética com o colega de trabalho. Nunca, é, é, vamos dizer assim, deixamos de cumprir à risca e no tempo aquilo que a gente prometeu, né, em todo esse percurso. Então, o respeito, o compromisso e a ética profissional sempre em primeiro lugar. E você andar nos ambientes e ouvir das pessoas, dos colegas de trabalho, né, tudo isso daí, o respeito, né, eu tive a oportunidade de formar vários estagiários, passaram por mim, hoje estão aí no mercado, alguns com grande sucesso, né, hoje donos de imobiliária, e a gente se encontrar em eventos e o cara vir fazer questão de comentar sobre o compromisso e a ética que ele teve, né, lá no começo da carreira, sobre a minha batuta, sobre a minha orientação. Isso é gratificante. E essa experiência, né, só para finalizar, na ocasião, quando eu tive a oportunidade, eu posso dizer isso, sim, eu tive a oportunidade de escolher com quem eu queria trabalhar, com quem eu queria me associar. E eu digo até hoje, eu escolhi 3 meninas maravilhosas para poder fazer parte dessa sociedade. Agradeço hoje por elas terem recebido, aceitado o convite, e 12 anos depois a gente percebe que foi assertivo, né? Valeu Porque a pena valeu a acreditar. pena. A gente, todos os dias a gente faz projetos para mais 12 pelo menos, Sim. né? Então, essa sintonia foi pautada sempre pela ética, pelo respeito, pelo compromisso.
com elas, né, e elas comigo, e com todos os parceiros que a gente teve a oportunidade de trabalhar e trabalha até hoje. Bacana. Eu digo que aqui é mais do que um casamento. O casamento você tem que se escolher todos os dias, né? Uhum. Aqui a gente precisa se escolher todos os dias, Sim. né? E tem que ter alguns envolvimentos que o casamento tem, então a gente se escolhe realmente todos os dias. Com certeza, com certeza. Olha, para a gente poder encerrar aqui esse bate-papo bem legal, que a gente poderia ficar até mais 1 hora, que se fosse o caso, eu separei 6 palavras aqui que eu percebi durante toda a nossa conversa: respeito, confiança, ética, compromisso e credibilidade. E gratidão. E gratidão. Então são palavras aqui que, para mim, palavras não, valores, né? E desde quando eu conheci vocês lá atrás, no início, para mim isso sempre foi muito claro na operação de vocês. Então, assim, parabéns. Obrigada, Que Gabriel. sejam aí mais Amém. 12, mais Obrigada, 12, Gabriel. mais 12, mais Deus nos 12, abençoe. e muitos anos de vida, de prosperidade e muitos bons negócios Amém para para a Quatro você também. Imobiliária. Viu? Obrigada. E nessa vibe aqui maravilhosa, com essas pessoas incríveis, eu termino aqui me despedindo de vocês, agradecendo pela audiência e pedindo para que você possa curtir, comentar, compartilhar com outras pessoas também, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau.